Que a paz do nosso Mestre possa envolver a todos nós. Neste vídeo vamos avançar em mais uma reflexão, com base neste livro aqui. Depois da Vida, um livro ditado por espíritos diversos e recebido pela mediunidade abençoada de Divaldo Franco. Vamos agora para o capítulo número 2. E o seu conteúdo nos diz, entre outras coisas, o seguinte: ninguém se engane com a vida, ninguém se engane com a morte. Essa frase faz parte do conteúdo intitulado Ambição Desvairada. Sofro física e moralmente as dores que a imaginação não pode conceber. Vi o meu corpo decompondo-se antes de chegar à morte, e apesar de morto, estas dores perseguem-me sem cessar, com as mesmas características adicionadas às terríveis angústias morais que me dilaceram, sem um momento de repouso. O dinheiro arruinou-me. Pecuarista próspero, vivi para o meu e o conforto da minha família no Pantanal mato-grossense. Homem esclarecido, à medida que o meu rebanho crescia, a avidez de possuir mais me levou ao desconcerto da razão. Procurei viver exclusivamente para as necessidades da minha propriedade, divorciando-me, é certo, um pouco da família, porque encontrei uma santa mulher que pôde assumir a educação dos 4 filhos, aos quais eu procurei dar o que o dinheiro pôde comprar, embora não haja dado de mim mesmo aquilo que é base, que equilibra e fomenta o amor. Porque o meu rebanho vivesse no Pantanal, periodicamente eu contratava homens para ferrar o gado extraviado, que nascia sem que tomássemos conhecimento numa luta infernal. 25 anos de pelejas exaustivas reduziram-me, por fim, a verdadeiro frangalho, antes de completar 55 anos. Nessa fase, uma hemiplegia amarrou-me ao leito, obrigando-me a ser transferido para a capital. Padeci limitado, o que as mentes mais imaginosas não podem elaborar, sem poder exteriorizar as minhas vontades. Bloqueado na palavra e na movimentação, vi-me degenerar, sem que a morte apagasse a minha consciência. Escaras dolorosas e cruéis carcomeram meu corpo, por fora e por dentro, até que a morte tomou conta de mim, sem apagar a minha lucidez. A impiedade com que eu tratava os subalternos e a indiferença pelo meu destino granjearam-me inimigos ferrenhos que me esperavam do lado em que agora me encontro. Seveciado e perseguido, tenho experimentado alucinações que não passam e dores que não cessam. Recentemente, fui atraído ao lar por lamentável processo movido pelos filhos, que repartem os meus haveres inconformados, carregados de ódio contra mim, em uma luta feroz na qual, dizendo-se defender a mãe, 2 a 2 se digladiam como adversários. O espólio na justiça é uma herança desventurada que tem acarretado nesses 5 anos de sabores e planos de vingança que se acumulam numa volúpia que já arrebatou algumas vidas.
e eu sou responsável por tudo. Vencido pelo rancor contra uns e outros, quero poupar a mulher a quem tanto amo ao suicídio, porque está no limite máximo de suas forças. Em consequência, agarro-me a ela para retirá-la do palco das desgraças humanas, trazendo-a para cá, a fim de evitar-lhe tantas amarguras, preferindo-lhe ser-lhe o assassino a vê-la suicida. Matando-a, eu sou o culpado. Matando-se, ela será desventurada. Assim, optei pela primeira hipótese. Por isso, eu me encontro no inferno, num inferno que não se pode descrever. Se aqui estou, é mendigando comiseração para ter o direito de recebê-la antes que ela se mate, indo os dois para o purgatório e deixando na terra o que à terra pertence. Essa fortuna malsinada que a minha loucura acumulou e que os filhos estroínas querem destruir. Ninguém se engane com a vida e ninguém se engane com a morte. Morrer é cair numa vida mais real, cruel ou desventurada, conforme aquela da qual o homem sai, continuando, no entanto, em uma situação que o amarra ao passado, tornando-o vítima do presente. Não posso mais continuar. Armando Bevilacqua. Esse foi o relato do espírito intitulado Armando Bevilacqua, que ditou esse conteúdo através da mediunidade de Divaldo Franco. Vamos agora conhecer a nota do compilador deste livro. Esta comunicação a todos nos comoveu pelo drama que encerra. A voz da entidade, que transfigurou o médium, dava-nos uma pálida ideia dos seus sofrimentos. Não obstante, estivesse amparado pelos guias espirituais. O seu pranto e angústia interromperam a mensagem que não necessitava de maiores informações. Os mentores explicaram que ele seria beneficiado, embora os problemas no lar ainda o retivessem ali, apesar de amparado por mais algum tempo. Por motivos compreensíveis, substituímos o nome do espírito. Antônio Bevilacqua, aqui no capítulo 2, então, inicia o seu relato dizendo o seguinte: sofro física e moralmente dores que a imaginação não pode conceber. Em um determinado momento, esse espírito foi tirado de onde ele estava e levado a uma reunião mediúnica. Lá estava presente Divaldo Franco. E através da mediunidade de Divaldo é que esse espírito se comunicou. Portanto, naquele momento ele sofria, ele sentia dores físicas e também estava abalado moralmente, mentalmente, emocionalmente. Dores físicas e morais. E aí eu pergunto, por que é que esse espírito estava sofrendo dores físicas e dores morais? Qual o motivo pelo qual ele passava essas situações, essas sensações? Por quê? Interrogação. Ele diz: vi meu corpo decompondo-se antes de chegar à morte. Ele observou o corpo dele definhando, morrendo. Corpo físico. E apesar de morto, e aí ele desencarna, as dores, ou estas dores, perseguem-me sem cessar.
As mesmas dores que ele sentia no plano físico seguiram com ele para o plano espiritual. Estavam com ele. Com as mesmas características, ou seja, se Antônio Bevilacqua no plano físico sentia dor no joelho, ao desencarnar, no plano espiritual ele sentia dor no joelho, porque ele tinha joelho no plano espiritual. No plano espiritual eu terei o mesmo corpo que eu tenho no plano físico. Terei joelho, terei órgãos, terei a mesma altura, o mesmo peso, mesma coisa. Nada muda. Porém, ele diz, a essas dores físicas me foram adicionadas as terríveis angústias morais, que me dilaceram sem um momento de repouso. Como é que foi o comportamento de Antônio Bevilacqua durante essa experiência que nós estamos refletindo dele? Essa reencarnação. Pecuarista próspero, vivi para o meu e conforto da minha família. Então ele foi um egoísta, que viveu para ele e para a família. Ponto. Então já tem um traço de comportamento aqui de Antônio. Egoísta. Viveu para ele e para a família. Aquele núcleo reduzido. Era o que importava para ele. Foi um egoísta. Se diz esclarecido. Mas fica claro que ele não era esclarecido nas questões espirituais. Poderia ser bom negociador, bom conversador, saber tratar bem a questão ali do seu negócio. Mas isso não é ser um homem esclarecido. Já há um erro aqui. No relato dele. À medida que o meu rebanho crescia, a avidez de possuir mais me levou ao desconcerto da razão. Ele se tornou ávido. Egoísta e ávido. Segundo traço de comportamento. Terceiro traço de comportamento. Perdeu a razão. Tornou-se desvairado. Então nós estamos aqui pontuando o comportamento de Antônio. Não estamos inventando. Está aqui. O depoimento é dele. Egoísta, ávido, desconcerto da razão. Desvairado. Se eu tenho 1.000, eu quero 2.000. Se eu tenho 2.000, eu quero 5.000. Se eu tenho um carro, eu quero 2 carros. Se eu tenho uma casa, eu quero 3 casas. Eu quero uma casa na montanha, na praia, no campo, na cidade. Eu quero um apartamento no exterior. Eu quero. Continua. Procurei viver exclusivamente para as necessidades da minha propriedade. Vamos colocar o seguinte. Vamos dividir a vida de Antônio Bevilacqua em 3 estágios, 3 etapas conectadas, 3 partes. Primeira parte, do 0 ano aos 30 anos. Primeira parte. Segunda parte, dos 30 anos aos 50 anos. Terceira parte, dos 50 anos até o desencarne. Na primeira parte da vida de Antônio, é a parte em que ele está nascendo, crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, entendendo o mundo. Teve um comportamento naquele momento. Dos 30 aos 50 ele já entende o mundo. Já sabe quem é quem. Já entende o que é malandragem, o que é negócio, o que é dinheiro, quanto vale o dinheiro. Naquele momento forma a família, torna-se próspero. Então ele tem 20 anos ali em que ele, de fato, se desenvolve como homem. E tem um comportamento ali durante 20 anos.
Dos 50 em diante, é o momento do declínio. É o fechar da reencarnação, da experiência. E aí ele tem um tipo de comportamento. Porque nesse momento, o que visita ele? Qual é a visita que Antônio recebe nesse momento? Da doença. Então ele vai ter um tipo de comportamento ali. Eu estou em qual etapa dessas 3 de Antônio? Eu, naturalmente, não estou mais na inicial. Já passei dos 30 anos. Estou na segunda, que são os 20 anos do 30 aos 50. É onde eu estou. Então eu estou tendo um tipo de comportamento nesse período, dos 30 aos 50. Daqui para frente, eu não sei se eu desencarno amanhã ou eu vou desencarnar numa terceira etapa. E aí eu preciso pensar o seguinte: que tipo de comportamento eu tenho? Quem sou eu? Atitudes, ações, pensamentos, desejos, inclinações, tendências. Quem sou eu? Quando alguém me olha, vê o quê? O que eu demonstro? O que eu escondo? O que eu mostro? Meus olhos dizem o quê? Minhas palavras, minha boca diz o quê? Os meus pensamentos me levam aonde? Porque os pensamentos, as ações, as atitudes, o comportamento de Antônio o levou a um lugar. Se você está na fase 1, na parte 1 de Antônio, você precisa pensar. Se você está na parte 2, você precisa pensar. Se você está na parte 3, você precisa pensar. Não importa onde estejamos. Precisamos pensar quem nós somos, o que estamos fazendo, o que desejamos. Isso aqui é uma orientação. Ele nos traz o comportamento dele e o resultado do comportamento dele. Desconectado com a espiritualidade, com Deus, com o nosso mestre. Estou falando de religião. Está cheio de pessoas, no plural, que vão às questões religiosas, mas estão desconectados de Deus e de Jesus. Não conhecem nada do plano espiritual, têm ideias fantasiosas no porvir, ou do porvir, após o óbito ou o falecimento. E tem mais. Tem mais do comportamento dele. Ele diz: divorciei-me um pouco da família, porque ele focou apenas em possuir mais. Não tem como eu querer muito uma coisa e também querer muito outra coisa. Ou eu abro mão e aí eu entro no desequilíbrio, ou eu diminuo o ritmo e entro em equilíbrio. No caso dele, ele fez uma opção. Quis muito uma coisa, abriu mão de outras coisas. Se divorciou, se separou, distanciou-se da família. Por quê? Aí ele coloca a conta na mulher. Encontrei uma santa mulher que pôde assumir a educação dos 4 filhos. Ele jogou toda a responsabilidade nas costas da mulher. Afinal de contas, ele era o cara que queria ter mais. Não bastava aquilo. Preciso de mais. Ambicioso ao extremo. E deixou a educação dos 4 filhos para a mulher. E procurei dar a contraparte. Olha a desculpa, olha a justificativa que ele traz aqui. Procurei dar o que o dinheiro pôde comprar à família. Embora
não haja dado de mim mesmo aquilo que é base, que equilibra e fomenta o amor. Nós podemos fazer uma conexão dessa afirmação aqui com o estudo que nós temos aqui no canal, o estudo que nós fizemos da mãe egoísta e ambiciosa Heleninha, no estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual de Kai Bar-Schutt. Lá Heleninha nasce numa família rica e ela busca um marido, escolhe um marido, tem 3 filhos e abandona os filhos, terceirizando tudo, educação, acompanhamento, cuidados, e vai cuidar só dela. Ela fez uma escolha, o comportamento dela levou ela ao umbral nebuloso. Comportamento dela. Através das ações dela, ela comprou uma passagem de ida para o umbral. Aqui é a mesma coisa, não muda. O homem progride, prospera, conquista, abandona a família, esquece da família, e como justificativa para diminuir ali o peso moral, aquele mal-estar, vai entulhando os filhos e a esposa de porcarias. Carros, joias, jogos, roupas, relógios. Vai entulhando para que de alguma maneira eles esqueçam o que está faltando. E o que está faltando? Amor. Presença física amorosa. Também não basta estar presente, mas distante. Quantos pais, mães, irmãos, professores, cuidadores estão presentes, mas ausentes? Então, estar presente não significa que aquele que está lá está entregando o que deve entregar, que é o amor, a preocupação, o acolhimento, o entendimento, a instrução, não a instrução escolar, não a educação do 1 mais 1 é 2. Não é essa, porque essa a escola pode prover. É a instrução moral. Qual é o exemplo que ele deixou para os filhos? O comportamento dele levou o quê? Dor física e moral aí. E tem mais. Ele nos diz: 25 anos de pelejas exaustivas reduziram-me por fim a verdadeiro frangalho antes de completar 55 anos. Então, naquele segundo período, a segunda parte da vida de Antônio Bevilacqua foi essa: se dedicar exaustivamente às pelejas, cuidando do gado dele. Ele só fez isso. Como é que ele tratava os funcionários, como ele diz, subalternos? Como é que ele tratava? Isso é comportamento. Ele diz: a impiedade com que eu tratava os subalternos e a indiferença pelo meu destino granjearam-me inimigos ferrenhos. Ele conquistou inimigos. Não surgiram na vida dele gratuitamente. Portanto, a dor física ou moral não surge gratuita. A gente granjeia, como ele diz aqui. A gente conquista, a gente busca, a gente constrói um caminho que nos leva à dor física e moral.
impiedade, ele era impiedoso, ele era maldoso, ele era cruel. Com os subalternos, com aqueles que estavam abaixo dele, porque ele era poderoso, próspero, rico, tinha muitos contatos. Porque aquele que detém o poderio econômico tem contatos na polícia, no judiciário, na política, nos governos. E aí ele pode muito? Pode, no plano físico. Desencarna, acaba o poder. E aí se torna um mendigo, um farrapo, no plano espiritual. Ele conquistou, ele plantou, agora ele vai colher. O que ele colhe? Inimigos que me esperavam do lado em que agora me encontro. Pergunto. Se você desencarnar agora, haverá inimigo ou inimigos? Adversário ou adversários seu? No plano espiritual, lhe aguardando a chegada? Sim ou não? Para ele, essa é uma realidade. E esses inimigos adversários que ele conquistou, por que ele conquistou? Porque ele se comportou de um jeito. Vamos imaginar que Antônio, próspero, rico, pegasse e ajudasse os funcionários, matasse fome, sede, ajudasse os filhos dos subalternos a estudarem, a conquistarem profissões, a melhorarem de vida. Imaginemos que Antônio, com a sua riqueza, presenteasse subalternos com casas, melhorando a vida deles, tirando eles da pobreza, ajudando eles a ter um pouquinho mais de conforto, de instrução, de melhoria, de qualidade de vida. E durante 25 anos, 30 anos, ele andasse por esse caminho. O caminho da ajuda ao outro, do amparo ao outro, da caridade ao outro. E desencarnasse. Que tipo de espírito estaria o aguardando no plano espiritual? Diz para mim. Inimigos? Será? Ou será que ele teria no plano espiritual um número enorme de admiradores, de corações que ele ajudou e que ali estariam prestando a ele homenagem? Que ao espalhar a riqueza e distribuir a riqueza, ele também estaria ajudando essas pessoas a se elevarem espiritualmente? Ao encontrar os inimigos no desencarne, ele foi seviciado e perseguido. Você gostaria de ser seviciado e perseguido ao desencarnar? E experimentar alucinações que não passam? E dores que não cessam? Você gostaria disso? Isso aconteceu. E pior, lamento dizer, mas isso acontece. Isso acontece. E isso irá acontecer. Porque nós temos homens com o mesmo comportamento de Antônio, nós temos homens e mulheres com comportamentos piores do que o de Antônio. E não tem mágica. E não tem passapano no plano espiritual. Iremos colher na medida exata que plantamos. E aqui ele colhe o que ele plantou. Ele plantou inimigos, adversários.
inimizades. Ele foi incompreensível com os outros, mas com a família ele plantou ali sementes materiais. E no plano espiritual, a sua perturbação só aumenta. Por quê? Porque ele acaba sendo atraído para perto da família. Ele estava distante, sofrendo na mão de algozes. Algozes que bradavam ter direito sobre ele, já que ele havia abusado desses algozes no plano físico. Está todo mundo errado aí. Aqui está todo mundo errado. Mas a espiritualidade superior, Deus, permite que pela via do sofrimento, a vítima, que foi algoz no passado, mude. Mas aí ele é atraído para o lar. Por que que ele é atraído? Aonde que estava o coração de Antônio? Aonde estava? Nos filhos? Na esposa? Na humanidade? Em Deus? Em Jesus? Aonde estava o coração dele? Onde estiver o teu tesouro, estará o quê? O teu coração. Onde estava o tesouro de Antônio? Nos bens materiais. Portanto, ele foi atraído para a família porque ali havia um lamentável processo movido pelos... Os filhos entraram em guerra, em uma batalha judicial, pela herança. 2 filhos contra 2 filhos. E ao ser atraído para a residência, para o lar, para a casa que ele habitava, e observar essa questão, ele, espírito desequilibrado, distante dos ensinamentos elevados, espírito enfermo, se torna mais enfermo ainda. A situação só piora. E se agrava ainda mais, porque ele observa a mulher pela qual ele tinha grande amor no meio dessa batalha. 2 filhos contra 2 filhos, no meio a mãe. É justo isso? Os filhos, inconformados, carregados de ódio contra mim, em luta feroz, na qual, dizendo-se defender a mãe, 2 a 2 se digladiam como adversários. É isso que ele deixou. Antônio Bevilacqua deixou uma família com muitos bens materiais, mas desunida, desamorosa, distante da fraternidade, da amizade, do amparo, da irmandade. É isso que ele deixou. Quando ele se distancia, vai cuidar do gado, esquece o mais importante, os espíritos que estavam sobre sua responsabilidade. Herança desventurada, ele coloca. Mas agora é desventurada? E quando ele estava no plano físico, em cima do seu cavalo, olhando tudo que ele conquistou, como é que ele se sentia? Se sentia desventurado? Não. Portanto, quando a gente entra num carro, e o carro é o carro mais caro, olha o que eu posso, não é isso que muita gente pensa? Ou a casa, não importa, quando a gente está montado em cima
de uma conquista no plano físico, cuidado, para não se sentir o último biscoito ou bolacha do pacote. Cuidado. Porque isso vai passar. O carro fica, a casa fica, o relógio fica, o diamante fica. E a gente vai. Então agora, tudo que ele conquistou é desventurado. Porque causa dissabor. Causa planos de vingança que se acumulam numa volúpia que já arrebatou muitas vidas. Vidas se perderam por aquele acúmulo que Antônio deixou. Não é que vidas se perderam. Nenhuma vida se perdeu. O que se perdeu foi a experiência, a reencarnação, a oportunidade. É isso que se perdeu. Portanto, em geral, não raras vezes, as heranças são malditas. São heranças que só servem para trazer rupturas, vinganças, dissabores, desventuras, desgraças. Não são fortunas que trazem benefícios. Aí a causa das dores no plano espiritual desse espírito. Vamos lembrar, quando a gente desencarna, a gente leva o que a gente não segura. E o que segura fica no plano físico. Portanto, se eu estiver sentindo uma dor no plano físico e não mudar quem eu sou, ela vai comigo para o plano espiritual. As dores morais, Antônio não tinha no plano físico. Passou a tê-las no plano espiritual. As dores físicas ele tinha no plano físico. Continuaram com ele no plano espiritual. Em um determinado momento, provavelmente na terceira parte da vida de Antônio, essa situação da hemiplegia, que é a paralisia parcial ou total do corpo, o visitou. Uma expiação. Essa expiação estava escrita no plano espiritual de Antônio? Não sei. Aqui não diz. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não importa, ela surgiu. Ele vivenciou essa situação. E essa situação trouxe a ele bloqueio na palavra e na movimentação. Ou seja, ele ficou cerceado de ser quem ele era. Não conseguia falar nem se movimentar. E viu-se degenerar. Uma expiação muito difícil. Sem que a morte apagasse a consciência. Ele estava lúcido, consciente, vendo definhar o corpo, morrer o corpo físico. Surgiram então escaras dolorosas e cruéis que carcomeram o seu corpo, por fora e por dentro, até que a morte tomou conta dele sem apagar a lucidez. Uma expiação física. Essa expiação física gerou nele dor física, revolta, tristeza, desesperança. Se ele tivesse espiritualidade e elevação moral, ele já saberia que essa situação, que aquela situação, era uma expiação, que ele deveria enfrentar com coragem, com substância, com comportamento elevado, submisso àquela situação. Porque toda expiação e prova é porque eu preciso dela para vencer débitos e equívocos pretéritos. Ele teria esse entendimento e quando ela se encerrasse, ele seria acolhido no plano espiritual, levado a um hospital e tratado. E essa dor não mais existiria por conta do comportamento dele, por ele ter vencido a prova. Mas surge então a expiação e um homem materializado não tem como vencer essa prova, porque ele não tem entendimento do que está passando. Acha que é um castigo,
acha que aquilo é injusto. E aí ele abriga dentro dele a revolta, a inconformidade. Vai desencarnar. Continua com a dor. Continua. Ela vai ficar com ele. Ele ficou então preso a um leito, não ficou? Sem falar, sem se mexer. Vou dar um exemplo de um homem já desencarnou, que em determinado momento da vida dele ele perde as possibilidades de locomoção. Vai para um leito, uma cama ortopédica. Fica 30 anos sem poder mexer nada exceto a boca e os olhos. 30 anos sem poder mexer. Nada. Não mexia nada, exceto boca e olhos. Jerônimo Mendonça é o nome deste homem, o gigante deitado. Passou por essa expiação terrível. Terrível. Durante esses 30 anos, ele fez inúmeras palestras espíritas, levavam ele na cama, deitado, e ele tinha quase 2 metros de altura. Pegavam a cama dele, colocavam numa Kombi e levavam ele às casas espíritas ou aonde ele era solicitado para fazer palestras. Ele gravou discos, escreveu livro, ajudou a fundar casas espíritas e outras instituições. Qual é a diferença de Jerônimo Mendonça para Antônio Bevilacqua? Os dois ficaram retidos numa cama por uma expiação no plano físico. Sem poder se mexer, no caso de Antônio, nem falar ele podia. Qual é a diferença dos dois? Comportamento. A atitude do comportamento. Jerônimo já desencarnou. No plano espiritual, Chico Francisco Cândido Xavier disse que ele estava fazendo fisioterapia espiritual. Ou seja, ao desencarnar, Jerônimo Mendonça, que deixou uma bagagem positiva na sua contabilidade espiritual, não mudou. Não saiu andando, pulando, saltando, correndo. Ele desencarna e ao despertar no plano espiritual é acolhido por uma equipe, levado a um hospital e começa um tratamento. Fisioterapia. Para ele reaprender a andar. Ele passou 30 anos sem andar. Então ele vai ter que conquistar esse conhecimento novamente. Trabalho. Antônio desencarna. As escaras, que ele diz aqui, estavam lá com ele. No perispírito, no corpo espiritual dele. Só que aí, ele imobilizado, ele é pego. Ele é sequestrado por esses, que ele diz aqui, inimigos ferrenhos. Imagina o ferrenho. Ferrenho é aquele que não desiste, que fica ali. Ferrenho. Enquanto ele não chegar até onde ele quer chegar, ele não para. Ferrenho. Mas ele, quando ele dá esse depoimento, ele já está amparado. Porque a misericórdia de Deus ampara a todos. E o que ele diz? No comecinho ele diz o seguinte: o dinheiro arruinou-me. O dinheiro foi a fonte da ruína de Antônio? Interrogação. Sim ou não? Foi o dinheiro a causa? Ou foi o comportamento dele? Todas as pessoas que prosperam e conquistam riqueza ou riquezas no plano físico, essas conquistas arruinam suas vidas, sim ou não? Na maioria dos casos, sim. Em pequena parte, não.
Porque a pequena parte sabe lidar com o sucesso, com o dinheiro, com a prosperidade. Mas a grande parte não. E depois ele diz, eu sou responsável por tudo. 2 erros aí. Porque ele não é responsável por tudo. Ele é responsável parcial. Porque os filhos poderiam muito bem adotar outro comportamento, mesmo tendo o exemplo do pai errado. Quer um exemplo? Francisco de Assis nasceu numa família riquíssima. Pietro Bernardoni era o nome do pai dele. Riquíssimo. O mais rico de Assis. Clara de Assis nasceu numa família rica. Os dois fizeram um voto de pobreza. Portanto, os filhos poderiam ter adotado um comportamento diferente. Não quiseram. Então ele não é culpado de tudo. Parcial. Cada um tem a sua parcela de culpa. E nesse ponto ele traz um assunto muito delicado e perigoso, que é o seguinte. Ele comunica dizendo o seguinte: vencido pelo rancor contra uns e outros, quero poupar a mulher a quem tanto amo. Poupar do quê? Ele está rancoroso. Ele está no plano espiritual, olhando os filhos, olhando toda a situação que ele deixou, o rancor domina ele. Rancor. Rancor é um veneno que mata, que debilita. E ele vê a mulher nesse meio. E ele deseja poupar ela do suicídio. A esposa está num estado de perturbação tão grande que ela pensa em se suicidar. Olha o desgosto que essa mãe está sentindo. E ele se desespera. Ele diz que ela está no limite de suas forças. Está mesmo. Em consequência, agarro-me a ela para retirá-la do palco das desgraças humanas. Ele está obsediando a esposa. Ele se tornou um obsessor da esposa. Querendo que ela morra, ele quer matar a mulher. Ele quer que ela desencarne de alguma maneira. Ele está fazendo força para que ela desencarne. Olha a loucura. Desvairado, sem juízo. E ele pensa que trazendo ela para o plano espiritual vai evitar amarguras para a esposa. Ele está obsediando para que ela desencarne. A esposa, a mulher que está no plano físico, vivenciando a situação dos filhos, a guerra, e ainda tem um obsessor que é o ex-marido querendo que ela morra, porque ele acha que ao desencarnar ela vai ficar bem. Não vai. Não vai ficar bem. Porque tanto o suicídio quanto a morte por obsessores não traz paz para o espírito. Não traz. Matando-a, eu sou o culpado. E ela matando-se será desventurada. Assim optei pela primeira hipótese. É claro que a espiritualidade vai tentar evitar. Porque ele pode sim, através da energia dele, ir combatendo a energia da esposa. Isso é muito perigoso. Aquele era o momento em que ele vivia. A gente não sabe o desdobrar disso. Para aqui. Ele diz: por isso me encontro no inferno que não se pode descrever. Precisa então de inferno, de enxofre, de fogo, de diabo? Precisa? Ou isso aqui já não é um inferno?
aqui mendigando comisseração para ter o direito de recebê-las antes que ela se mate, indo os dois para o purgatório e deixando a terra. Na terra, o que a terra pertence. Essa fortuna malsinada que a minha loucura acumulou e que os filhos estroínas, ou seja, levianos, querem destruir. Minha loucura acumulou. Agora é loucura. Quando ele estava no plano físico era uma delícia. No plano espiritual virou loucura. Daí o cuidado que a gente tem que ter com as questões do plano físico. Todas elas, sem exceção. Loucura que a minha vontade acumulou. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: como é que eu devo então tratar a riqueza? O que é a riqueza? Vamos entender rapidamente. Capítulo 16, item, provas da riqueza e da miséria, item 7. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, tentações que dá e fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Vou ler de novo. A fortuna, a riqueza, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. E quando a gente vai para o céu, ou seja, o plano espiritual, a gente vê a loucura em que a gente estava inserido. Porque desejou única e exclusivamente ter e não ser. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele, o homem, torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Inferioridade. Nós podemos ter uma pessoa com bens materiais e ser superior em termos espirituais, mas a maioria é inferior. Espíritos inferiores que detêm poder, riqueza, que é o que a gente vê no dia a dia. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela, a riqueza, extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. É o que eu falei. Se Antônio, com sua riqueza, tivesse provido escolas para os seus funcionários, ele teria provido progresso intelectual para aqueles que ali necessitavam. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão uso frutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. O que está no plano físico
é da terra, o que é da terra é de Deus. Ficou claro? O que é meu? O que eu não seguro? Meu comportamento, minhas emoções, meus sentimentos, minhas ações, minhas atitudes, o meu caminhar, a minha história, isso é meu. Isso é meu. O resto é de Deus. Esse livro não é meu, está emprestado, é de Deus. Eu desencarno, esse livro vai para outra mão. Assim espero. Assim espero. Que faça bom uso. Portanto, no item emprego da fortuna, item 11, Deus justo e severo vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Essas informações que a espiritualidade nos diz, nós devemos ter elas no nosso horizonte. Tudo é de Deus, exceto a minha caminhada, que tem a ajuda de Deus, mas foi provida pelos meus pés. Ninguém se engane com a vida, ninguém se engane com a morte. Morrer é cair numa vida mais real, cruel ou desventurada, conforme aquela da qual o homem sai, continuando, no entanto, em uma situação que o amarra ao passado, tornando-o vítima do presente. Você é resultado do que você fez ontem. Portanto, morrer, como ele diz aqui, desencarnar, é cair numa vida mais real. Sim. Cruel? Depende. Desventurada? Depende. Para mim pode ser cruel, para você pode ser tranquila. Para mim pode ser desventurada, para você pode ser venturada. Para mim pode ser de dor, para você pode ser de progresso. E ao desencarnar, todo o véu é retirado. E no plano espiritual fico eu com o que eu sou de verdade. Eu com a minha consciência. Portanto, a ambição, quando direcionada para a elevação, ela eleva, ela ajuda. Ela trabalha a favor. Quando a ambição está relacionada a paixões inferiores, ela trará atraso ao homem. Preciso refletir nos meus relacionamentos familiares, no meu relacionamento íntimo comigo mesmo, e buscar conhecimento espiritual para que, no futuro, eu entenda onde eu estou, o que eu estou vivenciando e o que eu preciso fazer para sair de certas situações. Por mim mesmo. Sempre com a ajuda, naturalmente, do plano espiritual elevado. Ambição desvairada, capítulo 2. Esse foi o nosso estudo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.